Eu arrumei um pouco as ideias nessa confusão que eu tô esses dias, então também me desculpem se não estão bem ordenadas, porque não é bem um texto preparado, uma exposição preparada. Só que meu principal matéria de reflexão é sobre o processo democrático aqui na região. O IBASE, de onde eu venho, o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, foi criado por exilados políticos que retornaram com uma anistia, com a ideia básica de criar, de apostar na democracia enquanto um valor, enquanto uma estratégia de transformação social. Marca o IBASE esta ideia de que a democracia não é só uma questão tática, é uma questão estratégica para construir sociedades justas e democráticas e sustentáveis. É um pouco dizer que os fins, por mais legítimos que sejam, dependem muito dos meios, ou seja, os meios qualificam os fins. E a democracia qualifica o resultado que ele consegue. A América Latina, nesses 20 anos, passou por uma rica experiência democrática. O resultado, por exemplo, que alguns viram ontem, desses 5 presidentes, que não são os únicos, mostra o que esta região mudou nesses 20 anos. A gente fez enormes avanços em alguns campos e temos enormes impasses, enormes problemas. Mas eu vou lembrar algumas conquistas só como marcos para a gente não esquecer. Não é por nada que o Fórum Social Mundial nasceu nesta região e em particular no Brasil. Não esqueçam disso. É o processo democrático que criou o Fórum e o Fórum acaba influindo no processo democrático brasileiro. Como na região. Lula e Evo Morales eram militantes do Fórum antes de serem presidentes. Só para pegar 2 exemplos. Nós tivemos governos e constituições diferentes nesse período, nem tem semelhança com o que era antes. Ele pode discordar totalmente deles. Não é os governos nossos sonhos. Não são isso. Mas são diferentes. Essa é um elemento importante para a gente pensar no processo democrático. Temos enorme variedade de experiências participativas. É um celeiro, é um laboratório a região em termos de experiências locais, em termos de experiências regionais e mesmo nacionais de participação. E hoje, inclusive, em termos de processos regionais da integração latino-americana. Tivemos novas políticas e novos temas na agenda política. Eu vou dar por alguns só para lembrar entre esse período, antes e agora. Praticamente todos os governos têm Ministério de Mulheres, por exemplo. E não tinha. Essa não era uma questão na agenda. A diversidade e a desigualdade de gênero. E o problema do patriarcalismo e como combater isso. Nós não tínhamos claro que alguns países são dominantemente marcados pela sua população indígena. A questão indígena não estava na agenda. Tanto assim que os indígenas andinos se chamavam camponeses e não indígenas. É agora que eles voltam a se chamar indígenas, diferenciando-se de pequenos produtores camponeses. A questão do racismo era um tabu na sociedade como a brasileira. Hoje está não só na agenda, mas existem políticas concretas tentando enfrentar. A questão da reforma agrária, as contradições que isso levanta, os territórios indígenas também, a questão ambiental, onde a mudança que isso significa. Nós conquistamos uma institucionalidade democrática, mas ela nos ensina muita coisa. Eu acho que todos os países passaram pelo sonho de ter uma democracia.
e exprimindo isso numa constituinte e numa constituição. Os processos foram diferentes. Mas nós estamos entrando numa segunda leva de constituições agora. Porque existe uma tensão permanente entre legalidade e legitimidade na democracia. Ou seja, a democracia, e essa primeira lição que temos que tirar, é uma disputa permanente. Mais do que o resultado, conta o processo. É sempre o resultado possível na disputa, na luta. A democracia, a invenção democrática, é transformar a luta de classes, em vez de ser destrutiva, em um conflito construtivo. Esta é a questão básica da invenção democrática. Claro que eu penso que a legitimidade de uma demanda está acima da sua legalidade. Por isso que a legalidade permanentemente tem que estar em reconstrução e revisão. A produção de direitos passa por identificação desse direito e sua conquista legal e sua conquista prática. Mas é esse processo que passa. Mas a primeira é ter consciência do direito. E isso põe em questão sempre a institucionalidade existente. Não existe um direito assim, como podia dizer, bom, já está definido. Amanhã é possível ter mais. Há um problema também que o processo, esse rico processo democrático mostrou para a gente, não se transforma em estados autoritários de um dia a outro. Não é uma questão legal. A lei se muda, se faz a Constituição, mas funcionários não dá para botá-los todos na prisão. As instituições não acabam pelo fato de ter mudado a lei. Existe todo processos, práticas, culturas institucionais extremamente difíceis de mudar. E isso é um limitante grave dos processos democráticos, em termos de implementar novas políticas. E temos a própria realidade política. Eu sempre digo que numa democracia, o primeiro grande resultado é criar adversários melhores. Não é derrotá-los, é obrigá-los a ter que negociar com a gente e eles acabam melhorando. Eu lembro o caso brasileiro. Nós somos uma economia de relativo sucesso do ponto de vista capitalista, mas uma burguesia que nunca se assumiu enquanto tal, sempre se escondeu atrás de militar. A democracia aqui, ao menos, está fazendo eles mostrar sua cara, obrigando eles a ser legais, porque é no campo legal que a cidadania pode derrotá-los e transformá-los. Nós tivemos ondas nesse sentido de democratização. A primeira grande onda, e bastante inspiradora, veio no processo da anistia, vamos dizer, de reconstrução de partidos, nas várias situações, vamos dizer, a pré-ditadura. Uma segunda onda são as constituintes, as primeiras constituintes. Uma terceira onda são os governos eleitos. A gente lutou para isso. E ao eleger, deu desgraça muitas vezes, né? Não deu o melhor. Tanto assim que mesmo elegendo, ele teve que destituir depois. Não é só, é o exemplo na região toda. Aqui no Brasil destituímos Collor, primeiro eleito depois do regime militar. Mas na Argentina foram um atrás do outro. Na Bolívia um atrás do outro. No Equador a mesma coisa. Foi assim, não serve. Mas isso mostrou uma mudança fundamental, a consciência do poder cidadão. Se gente mandata, também pode desmandatar nesse sentido. Pode tirar o mandato do poder concedido. Mas é nesse impasse que nós fomos. Entramos nessa quarta onda, desse leque, esse mosaico de governo de esquerda que a gente não sabe quando é bem esquerda, quando não é. Bom, vocês viram ontem. Essa mistura. Velho discurso, novo discurso, misturado. Mas estamos aí, mas eu diria que nós todos estamos aí. Não vamos só dizer, porque nós que botamos eles lá. Nós estamos aprendendo junto. Nós os criamos e nós estamos vendo os limites disso. Mas claro que isso traz sonhos,